Sônia Blota, o Cláudio Humberto chamou a nossa atenção no final de semana para mais uma daquelas notícias que você fala, gente, aonde estão vivendo, em que planeta vivem as pessoas que tomam essas decisões? É a decisão, essa aqui foi tomada pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que permite que parte daquelas férias de 60 dias dos magistrados seja convertida em férias. Bem, ok, vai. Em dobro. Que história, hein, Cláudio Humberto? Em dinheiro, né? O que nós temos é uma situação absolutamente revoltante, né? E não é de agora, de muito tempo, e eles não mudam, não mexem, ninguém mexe, né? O fato de os magistrados no Brasil e também o Ministério Público acaba sendo, enfim, mas sobretudo a Justiça brasileira, tem férias de 60 dias, que todos nós temos direito a férias de 30 dias. Juiz não, tem direito a 60 dias de férias, não só o juiz. Toda a justiça fica paralisada por 60, por 2 meses, dos 12 meses, 2 eles estão de folga, né? E, além disso, ainda tem outras vantagens e possibilidades de folga, etc., que se multiplicam ali ao longo do ano. E o que é que aconteceu na calada da noite do sábado? Isso foi uma decisão de sábado à noite, pelo menos eu tomei conhecimento dessa decisão, eu tive acesso ao documento já perto de meia-noite, de sábado para domingo, e é uma decisão do ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, na qual ele acolhe pedidos da pelegada aí do que representam juízes do trabalho e também federais, e simplesmente decidiu determinar que todos os tribunais regionais federais do país e todos os tribunais do trabalho paguem aos seus magistrados ou transformem, né, converta em dinheiro 1/3 das férias. Desses 60 dias, então, os magistrados terão direito a receber em dinheiro 20 dos dias. Mas só que esse pagamento é em dobro. 1/3, ele vende 1/3 das férias, mas recebe o equivalente a 40 dias, e não a 20 dias, que é o terço. Quer dizer, assim, é uma vontade, né, com que essas pessoas tratam o dinheiro público, né, e sempre em benefício próprio, né, o que é uma tristeza. É triste porque, afinal de contas, a justiça é a última trincheira do cidadão. O cidadão que não tem mais a quem recorrer, né, de quem esperar qualquer coisa que o beneficie, tem a justiça, é sempre a última trincheira do cidadão. E é essa justiça que faz esse tipo de coisa, absolutamente alheia, né, ao que está acontecendo no Brasil. Nós vivemos uma situação em que o país está quebrado, o país fez um enorme esforço de utilização de recursos públicos para mitigar, para minorar os efeitos da crise, inclusive com o pagamento do auxílio emergencial. Agora, neste momento, o Tesouro Nacional conta tostões para tentar viabilizar a extensão desse auxílio emergencial, ainda que com valor menor, e falta dinheiro para tudo. Mas aí vem lá o presidente do Supremo, que também é presidente do CNJ, e baixa lá dá uma canetada, simplesmente mandando beneficiar um monte de gente, os magistrados todos, né, convertendo 20 dias de férias, que corresponde a 1/3 dos 60 dias que eles têm direito por ano, transformar isso em dinheiro e em dobro. Tem mais o dobro, né? Quer dizer, o detalhe do dobro. A gente entrevistou sábado no Jornal Gente o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, e ele tem lá uma proposta de emenda constitucional que está na gaveta do Rodrigo Maia, que não deixa votar de jeito nenhum, que é exatamente acabando com penduricários. Ele fez uma afirmação que nós temos, no sentido de que, por ano no Brasil, pelo menos no ano passado, né, um período muito curto, pelo menos 8 mil juízes no Brasil receberam, ao menos durante um mês, R$100 mil. Quer dizer, tem lá o teto do servidor público, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas juiz pode, né? Juiz pode. 8 mil juízes Aliás, ganharam Cláudio, na palavra do deputado, isso aí, ó. De 2017 para cá, mais de 8 mil juízes receberam em pelo menos um mês mais de R$100 mil. A gente tem essa aberração de não ter creche
para a criança mais pobre, e uma autoridade que recebe mais de 20 mil reais recebe auxílio creche. Deputado reeleito recebe auxílio mudança. Sendo que o comentário sobre todo o jurídico no Brasil, ele já não anda dos melhores, né? Pois é. Olha, esse detalhe que o deputado falou do auxílio mudança, né? Poucos brasileiros conhecem essa situação. É o seguinte, o cara quando é eleito deputado, ele recebe um auxílio mudança, que é para fazer a mudança de imóveis, etc. e tal, do seu estado para Brasília. Aí quando chega no final do mandato, ele recebe auxílio mudança para voltar para o seu estado. E aí ele é reeleito, e aí recebe novo auxílio mudança para voltar para Brasília, ainda que não tenha se movido do lugar. Quer dizer, o deputado federal que está em Brasília, no exercício do seu mandato, e ainda no exercício do seu mandato, ele se candidata à reeleição, é reeleito deputado federal, portanto ele não alterou em nada a rotina dele, enfim, a situação, o domicílio dele continua exatamente o mesmo, não fez mudança nenhuma de volta, mas ele recebe não só a mudança de volta, com o auxílio mudança de volta, como recebe o auxílio mudança de retorno a Brasília. Quer dizer, é assim, o poder público se apropriou do Tesouro Nacional de tal maneira que, se isso não for um assalto, né, se isso aí não é uma forma disfarçada de roubar dinheiro público, me diga o que é desviar dinheiro público, né? Porque claramente isso é usado claramente como um truque, um subterfúgio, né, para simplesmente meter a mão no dinheiro público e botar no bolso. Quando o presidente do Supremo Tribunal Federal determina que os tribunais paguem esse absurdo que é a conversão em dinheiro de 1/3 das férias, que são 20 dias, das férias de 60 dias, e ainda mais em dobro, né? Isso é uma forma, é um truque, né, para meter a mão lá no dinheiro público e botar no bolso. É um truque. Né? E acontece no Poder Judiciário, acontece no Poder Legislativo. Essa questão do deputado que recebe auxílio moradia para vir para Brasília, para voltar para Brasília e vir de novo para Brasília sem sair do canto, sem sair de Brasília, isso aí é caso de Código Penal, não é um caso de regimento interno da Câmara dos Deputados, né? Isso deveria ser penalizado, mas só que não, porque todos se beneficiam e ninguém mexe nisso. Imagina se o Rodrigo Maia, que engaveta qualquer tipo de proposta que suprima regalias, se ele vai tomar a iniciativa de acabar também com essa. O Cláudio, você falou bem, Thaís, regalias. Além do salário, tem várias mordomias. Só para você ter uma ideia, eu estava pegando aqui, um juiz na França ganha entre 5 e 6 mil euros, isso dependendo da carreira, mas não tem esse tipo de coisa, não tem auxílio coisa nenhuma. E ele vai trabalhar. O dinheiro é público, ele tem que prestar contas e ai dele se sair da linha. Eu lembro que o último caso, acho que foi em 2012, eu já estava lá, foi um escândalo, porque ele simplesmente não prestou contas de um dos meses que ele estava exercendo a função de magistrado. E a gente, ainda nesse ponto, com essas mordomias, essas coisas, isso é um absurdo. E parece que ninguém toca no assunto, fica tudo por isso mesmo, e isso continua. Desde que Brasil é Brasil. Não acabou com esse tipo de coisa ainda, Cláudio. Pois é, seria tão salutar, né, que o Brasil adotasse esse tipo de providência, né? O juiz. Não tem problema. O juiz tem que receber. Exatamente, ele tem que receber o justo. Só que mordomias, num país que, sabe, as pessoas precisam estudar, precisam comer, precisam de um monte de coisas e não tem dinheiro, não tem nem emprego. Ficar com auxílio carro, auxílio mudança, auxílio isso. A pessoa, assim, o próprio juiz já devia devolver, assim, por um certo constrangimento. Mas não acontece, né, Cláudio? Mas o que eu gostei foi dessa informação que você deu, que na França a remuneração do juiz é paga, mas ele tem que prestar contas do gasto daquele dinheiro. Exatamente. É exatamente isso que o Brasil podia adotar, mas não, aqui assim, esse é o meu ninguém mexe, o meu, e aí eles começam a criar truques, né? A gente já viu, todos nós já vimos listas aí de magistrados nos estados, né? Estados pobres, paupérrimos. Eu me lembro de um caso recente que eu até publiquei, do Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, um estado paupérrimo, né? O cara lá, desembargador, juiz, recebendo 500 mil reais. O que é isso, 500 mil reais? 500 mil reais, Nossa sabe? Assim, em um mês. Senhora. Porque isso aí corresponde a
atrasados, não sei o quê. Que isso? Sabe? E simplesmente criam 15º lá salário, né? Eu nunca vi essas... aí, assim, criam lá um pretexto e metem a mão na grana, entendeu? Assim, na maciota. Nós entrevistamos aqui o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando o Pedro fez uma pergunta ao presidente sobre essa coisa dos penduricários. Não, aqui ninguém ganha do penduricário, aqui tudo é legal. Pois é, essa que é a questão. Não é ilegal, não. Mas a lei existe, ou a regra existe, mas criada por eles, proposta por eles, defendida por eles, né? Vá tentar anular uma coisa como essa. Vai ser judicializada e eles vão derrubar qualquer iniciativa legislativa no sentido de derrubar esse tipo de regalia.